bucal da gestante. Eu sei que é uma área, né, um assunto cercado de mitos. Mitos e verdades. A gente ouve falar que a gestante perde dente, que a saúde bucal da gestante é complicada, que não pode fazer radiografia, que não pode fazer nenhum procedimento odontológico durante o período da gestação. E aí a gente tem vários mitos e verdades dentro dessas situações. Eu sou Bruna Gama, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia e saúde pública. Aí vou falar um pouquinho para vocês hoje, espero poder sanar todas as dúvidas, tá? Com relação à saúde bucal da gestante, qual que é o foco da consulta e quando essa consulta deve acontecer? Quando a gente tem o caso das tentantes, o ideal é que quando se programa uma gestação, consultas, procedimentos aconteçam tudo antes, para já preparar essa gestante, né, para a gestação, para preparar essa mulher para a gestação, para que não sejam necessários nenhum procedimentos invasivos durante o período de gestação. E esse período de gestação, a gente tem que enfatizar que o pior período para tratamento odontológico são os primeiros 3 meses e os últimos 3 meses. Então a gente tem aí uma margem segura de período entre o 3º e o 6º mês de gestação. Não que não se possa fazer procedimentos nos outros períodos, mas o período ideal é do 3º ao 6º mês de gestação. Então o foco do atendimento à gestante é prevenção, realização de procedimentos de urgência, que seriam procedimentos que não podem ser postergados e que devem ser realizados sim dentro da gestação. Que procedimentos seriam esses? Está com foco de infecção e precisa tratar, porque a gente começa a pesar, né, os prós e os contras. Quais são as desvantagens de não tratar esse procedimento agora? O que pode acontecer? Né, o que é mais pesado? Tratar ou não tratar? Às vezes anestesiar, radiografar ou não fazer isso. Porque quando a gente não faz, esse procedimento ele pode evoluir, o problema, né, a patologia, ela pode evoluir para uma infecção, que pode, né, dar origem a um parto prematuro ou um problema mais grave aí ao longo da gestação. Então, quando a gente tem procedimentos que são chamados de urgência, procedimentos que envolvem, né, pontos de infecção ou dor para a gestante, independente do período gestacional, ele deve ser realizado. Eliminação de focos de infecção, como eu falei, né? A gestante ela não pode ter foco de infecção intraoral. A saúde começa pela boca, infecções orais podem sim induzir a parto prematuro, a problemas, né, de saúde na gestante, problemas generalizados e também no feto. A gestante ela é mais propensa a ter problemas periodontais. O que são problemas periodontais? São problemas que envolvem a gengiva. Gengiva que sangra, vai passar fio dental, tem sangramento, dor ao fazer a higienização da gengiva. Isso é comum, é tratável, mas é comum. Tá? A gente tem que controlar a microbiota, fazer limpeza frequente, mas é comum por causa do aumento de hormônios. Então, esse aumento de hormônios na gestação, ele já leva a uma resposta inflamatória mais exacerbada. Então, se essa gestante, né, antes da gestação, ela já tinha algum problema periodontal, ela já tinha problemas anteriores, isso vai exacerbar durante a gestação, tá? Não tem jeito, acaba realmente piorando. E aí pode ter sangramento gengival, perda óssea, e aí entra naquela história de que na gestação eu perdi dente, tá? Então, como que trata isso aqui? Limpeza frequente, consulta frequente, evitar chegar nesse estágio. E quando se trata de tentante, né, ou quando a gestação já é programada, fazer esse controle antes de entrar no período gestacional. Esse é o ideal, né? Com relação à cárie também.
cárie, fratura de dente, né? A gente ouve muita gestante falando, perdi o dente porque quebrou, porque deu muita cárie durante a gestação. Realmente existe um aumento da cárie na gestação, mas não são fatores por conta da gestação, exatamente. A grávida, ela às vezes tem refluxo, isso aumenta o pH intraoral, às vezes não consegue escovar os dentes porque dá enjoo por causa da escova, né? Então isso que causa cárie, né? Essa não higienização, o refluxo, tá? Mas não tem fatores hormonais envolvidos nisso não, como na doença periodontal. Então são problemas mais fáceis de contornar, como tá enjoando muito, vomitou, lava a boca, não deixa de lavar para poder fazer essa alteração desse pH. Não escova de imediato, lava primeiro, para a gente não ter uma alteração brusca de pH com a escovação. Então lava a primeira boca, uns 15 minutinhos depois escova. Quem estiver tendo dificuldade de escovação, né, porque às vezes realmente dá um enjoo, escova onde der, lava bem a boca, tenta usar o fio, porque mesmo que não esteja conseguindo fazer a escovação por conta da pasta, tente fazer sem nada, com água, tá? Porque a remoção mecânica dessa placa, desses alimentos, já é eficaz mesmo sem a pasta de dente. E aí o flúor que tem lá na pasta de dente pode vir através de algum enxaguatório bucal, desses mais comuns. Então quem está tendo dificuldade de escovação por conta da pasta, pode fazer sem a pasta. O importante é fazer, tá? E agora eu vou falar um pouco desses mitos e verdades que são mais questionados, que são mais enfatizados durante a gestação. Gestante pode fazer tratamento odontológico? Não só pode, como deve, tá? Tratamentos odontológicos eletivos a gente prefere aguardar. Por exemplo, precisa botar um implante. Teve tanto tempo para botar? Vamos botar depois, né? Preciso extrair um dente porque eu estou com dor. Aí vai ter que fazer, não tem jeito. Tive que extrair um dente, quero botar no implante nesse mesmo tempo. Geralmente a gente extrai, espera cicatrizar, se precisar de um enxerto local até dá para fazer, mas faz o implante depois, tá? Até porque, por conta de toda essa alteração hormonal, a gente pode ter essa resposta inflamatória exacerbada, por exemplo, né, no implante. Então, gestante pode fazer tratamento odontológico, preferencialmente procedimentos que envolvam anestesia nos primeiros 3 meses e nos últimos 3 meses, exceto procedimentos de urgência. Urgência tem que fazer independente do período gestacional. É mais fácil as instalações quebrarem durante a gestação por conta daquela alteração de pH, dificuldade de higienização. A gente tem mais propensão, às vezes, a infiltrações, de restaurações, então elas podem sim quebrar mais, tá? pH ácidos, enjoos, podem sim, mas não é nada difícil de contornar. Fazendo um controlezinho periódico, né, que existem as consultas odontológicas pré-natais, esses problemas não vão acontecer. Acontecem geralmente quando a paciente ela já entra na gestação com problemas pendentes, problemas orais pendentes a serem resolvidos, né? Aquela cárie que estava lá antes e que não resolveu, então na gestação vai acabar piorando. Mas se tiver com a saúde bucal tudo ok, não tem normalmente problemas. Com relação ao aparecimento maior de cáries, como eu comentei, geralmente isso é oriundo da dificuldade de higienização, né, por conta dos enjoos, presença dos refluxos e outro fator também importante, a gestante acaba se alimentando mais vezes ao dia. Então essa alimentação e tem os desejos, às vezes quer comer um doce e às vezes não higieniza, aí sim realmente aparecem mais cáries, mas isso, como eu falei, não é só por conta da gestação. Qualquer pessoa que se alimentar mais e que não fizer escovação vai ter mais propensão realmente ao aparecimento de cáries. Problema
Problemas na gengiva podem induzir um parto prematuro? Podem, já existem vários estudos demonstrando que podem sim, né, induzir um parto prematuro, inclusive estudos com um grande número de gestantes, então a gente tem isso aí como uma verdade e não um mito. Grávidas não podem tomar anestesia ou fazer exame radiográfico. Isso é meio controverso. O anestésico ele passa sim a barreira placentária, mas a gente tem anestésicos extremamente seguros para a gestante. Então, isso não é um problema. Se tiver que ser anestesiado, será anestesiado, tá? Tudo claro, né? Sem exageros, a gente vai mensurar uma quantidade de anestésico ideal, evitar anestésicos, porque existem anestésicos com vasoconstritores e sais anestésicos que podem sim induzir um parto prematuro. Então, a gente tem que selecionar um anestésico ideal para paciente gestante. Caso contrário, realmente pode ser perigoso, né, se for administrado um anestésico errado nesse período. Tem anestésicos que se confundem um pouco com a ocitocina e aí podem realmente induzir um parto prematuro. Com relação ao exame radiográfico, gestante pode fazer? Pode, desde que seja indicado. A gente não vai fazer no período da gestação exames de acompanhamento, exames periódicos, tomografia para avaliar uma coisa que não tem necessidade, porque a tomografia ela tem uma quantidade maior de radiação. Mas para tratar uma urgência, para tratar um problema ali naquele momento, aquele exame pequenininho, que é o perimetral, não tem problema, porque o índice de radiação é muito baixo. Na hora da realização do procedimento, a gente usa, né, a gestante usa avental de chumbo, protetor de tireoide, então não tem problema, porque a radiação é baixa e é focal, tá? Não é uma radiação que se espalha no ambiente. Então, se tiver necessidade de fazer, pode fazer sem problema. Só não indico fazer radiografias panorâmicas, tomografias, exames que tenham maior quantidade de radiação. Então, aqui é tudo mito. O grávida pode tomar anestesia e pode fazer exame radiográfico, desde que seja indicado, tá? Não é para fazer exames, para ver como é que está a condição bucal, fazer exame de tudo. Não. Exames pontuais de áreas que precisam ser tratadas durante a gestação. Dentes das gestantes ficam mais frágeis? De fato ficam, tá? Ficam por aqueles fatores que eu falei com vocês. Alteração de pH da cavidade bucal por conta de enjoos frequentes e refluxo, tá? Isso ele acaba causando, não é que o dente ele vai ficar desmineralizado, descalcificado, mas ele fica mais propenso ao surgimento de problemas. Então, lembrar sempre de que enxaguar a boca sempre que tiver enjoo, sempre que vomitar. Então, isso aí é muito importante. Pode parecer que não faz diferença, mas faz muita diferença. Enxaguar bem a boca e lembrar daquela situação também da escovação, não deixar de escovar, mesmo que seja sem nada, sem pasta, né? É normal perder os dentes na gestação? Não. Quando a grávida perde um dente durante a gestação, esse dente provavelmente já tinha problema antes, tá? Não foi por conta da gestação que começa a perder os dentes, isso aí não existe. São problemas prévios que não foram tratados e que com a gestação acabaram se exacerbando, tá bom? Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? O cálcio do dente vai para o bebê, por isso fica frágil o dente da grávida. Isso é mito, tá, gente? O cálcio que vai para o bebê, a Adriana vai falar até melhor que eu, ele vem da alimentação. A grávida não perde cálcio do dente, o bebê cata lá o cálcio do dente para poder se desenvolver. O cálcio que está no dente, ele está no dente, tá? Isso aí, ele não sai dos dentes e vai para o bebê. Então, não existe fragilidade ou perda dentária por conta de descalcificação por conta da gestação. Isso aí é um mito. E eu já citei para vocês, mas vale a pena enfatizar, né, mais uma vez. Período ideal para realizar procedimentos. Se a gente puder escolher o período, puder aguardar, a gente faz no período do terceiro
ao 6º mês de gestação. No iníciozinho é um período mais de risco, que é do 1º ao 3º, e nos últimos 3 meses também. A gente evita fazer durante esse período. Nessa janela que a gente tem, do 3º ao 6º mês, a gente tem mais tranquilidade de executar procedimentos que sejam um pouco mais invasivos, tá? Então, é o período mais seguro para tratamento odontológico. Se tiver que fazer uma extração, se tiver que fazer um canal, então é melhor que se faça nesse período. Porque a gente sabe que o tratamento odontológico, infelizmente, também envolve a questão emocional. Então, tem muita gestante que tem medo, que fica nervosa, que a pressão sobe, só de saber que vai ter que fazer algum tratamento de canal, um procedimento mais invasivo. Então, a gente prefere fazer nesse período, que é o período de maior segurança. Aí eu vou abrir para vocês agora, para vocês fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas ainda relativas a esse assunto. Alguma história que vocês já tenham ouvido falar, de alguma gestante que contou, alguma coisa que vocês tenham medo também que aconteçam durante a gestação relacionada à cavidade oral. Então, vocês fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida. Alguma dúvida? Precisa ter não. Pode falar que foi a vizinha, que foi... Então, tendo qualquer dúvida, só perguntar. Aqui eu acho que deu para esclarecer bem, principalmente esse tema, essa questão de mitos e verdade, porque são as coisas que a gente mais ouve falar, né? Eu acho que uma outra dúvida também, questão de antibiótico, de estragar os dentes ou não, talvez seja alguma dúvida de vocês. Existem antibióticos, né, principalmente a tetraciclina, que pode sim afetar os dentes do bebê, né, a formação dos dentes intrauterina, tá? Mas no geral, os antibióticos mais prescritos para gestante, não, geralmente é a cefalexina, amoxicilina, esses antibióticos não causam problema nenhum. Já a tetraciclina tem que ter um sinal de alerta caso tenha necessidade de tomar, porque para os dentes é um perigo, tanto intrauterino quanto para crianças, porque causa grandes manchas, alterações morfológicas. A tetraciclina é um problema nesses casos. Tá?